Guzmão. Senhores vereadores, povo presente, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos desta Casa de Leis, onde será realizada a 16ª sessão ordinária no dia 20 de maio do ano de 2013. Solicito ao nobre vereador José Fernando de Oliveira para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Poder e justiça de Deus. É bom louvar ao Senhor e cantar salmos ao vosso nome, o Altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade. Com a harpa de 10 cordas e com a lira, com cânticos ao som da cigarra. Pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos. Escuto com as obras de vossas mãos. Senhor, estupendas são as vossas obras. Em quão profundo os vossos desígnios. Não compreende estas coisas o insensato, nem as percebe o nécio. Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados. Vós, porém, Senhor, sois o Altíssimo por toda a eternidade. É só. Bem, terminado a leitura da Bíblia, solicito a nobre vereadora, primeira secretária, para que proceda a chamada regimental. Aqui está tudo ligado. Som. Chamada regimental. 16ª sessão ordinária. 20 de maio de 2013. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Raimundo Aparecido Bueno. Rosângela Cavalho Escudeiro. Presente. Rosilene Camargo Casinato. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Vanderlei Concurso Teixeira. Presente. Havendo um quórum legal, declaro aberta a presente sessão. O nosso ajudante está indo aí trocar a bateria. Havendo um quórum legal, solicito à primeira secretária para que proceda a leitura da ata da 14ª sessão ordinária. E a leitura da 15ª sessão ordinária será realizada na próxima sessão. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 6 de maio de 2013. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2013, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presença. Pelo nobre presidente, foi solicitada a vereadora Rosilene Camargo Casinato para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Terminada a leitura, foi solicitada a primeira secretária para que realizasse a chamada regimental. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. A seguir, pela presidência, foi informado que, conforme deliberado em sessão anterior, como todos os vereadores receberam cópia das atas, seria dispensada a leitura das atas da 3ª sessão extraordinária, da 10ª, da 11ª, da 12ª e da 13ª sessão ordinária. Bate e palma. Logo após, as referidas atas foram colocadas em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foi solicitada a primeira secretária para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal,
Projeto de Lei de número 27/2013, dispondo sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e das outras providências. Em seguida, pelo nobre presidente, foi solicitado ao segundo secretário para que pudesse a leitura do expediente dos vereadores. Indicação de número 68 e 69, de autoria da vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Em seguida, pelo segundo secretário, foi lido o expediente de terceiros. A seguir, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Valdomiro de Paiva, Vanderlei Bocuse Teixeira, José Fernandes de Oliveira e Paulo Sebastião Bueno. Logo após, pela presidência, foi solicitada a primeira secretária para que procedesse à leitura do expediente das comissões. Pareceres de número 25 e 14/2013, das comissões de Constituição, Justiça e Redação e do Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei de número 23/2013, dispondo sobre instituição da gratificação aos servidores municipais que exerçam as funções cedidos para o Poder Judiciário. A seguir, o referido projeto foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, pela primeira secretária, foi realizada a leitura do parecer de número 26/2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei de número 25/2013, dispondo sobre autorização à Prefeitura Municipal de Bom dos Perdões, São Paulo, para receber, mediante repasses efetuados pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Logo após, o referido projeto de lei de número 25/2013 foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado em primeiro turno por unanimidade. A seguir, a palavra foi colocada à disposição, ninguém fazendo uso da mesma e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Rios de Sena Flores, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Paulo Sebastião Bueno, presidente. José Fernandes de Oliveira, vice-presidente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, primeira secretária. Hélio José Viana Gonçalves, segundo secretário. Bem, terminado a leitura da ata da 14ª sessão ordinária, os senhores gostariam de se manifestar em relação à ata? Ninguém se manifestando, coloco a ata da 14ª sessão ordinária em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, a ata da 14ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, solicito a nobre primeira secretária, a vereadora Rosângela, para que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, projeto de lei número 31/2013. Projeto de lei de número 031/2013, de 9 de maio de 2013. Dispõe sobre: autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado: primeiro, receber através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo recursos financeiros a fundo perdidos, procedentes do Tesouro do Estado. Segundo, assinar termo de convênio com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Necessária a obtenção dos recursos financeiros previstos no inciso 1 deste artigo, bem como as cláusulas e condições estabelecidas pela referida Secretaria. Artigo 2º. Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior
destinar-se-ão especialmente à obra da infraestrutura urbana para o município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Artigo 3º. Os encargos que a Prefeitura vier a assumir no referido convênio correrão por conta de verbas próprias, constante no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 9 de maio de 2013. Eduardo Henrique Lancei, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei de número 031/2013. Pelo presente termos e acordado com as formalidades regimentais dessa egressa Casa de Leis, indico à mesa, ouvido o douto plenário, para que analise e aprove a presente propositura do projeto de lei, para que a Prefeitura possa firmar convênio com o Estado, estando em conformidade com objeto de obras de infraestruturas, galerias de águas pluviais no loteamento denominado Parque Hortência, nas referidas ruas, o Uruguai e Avenida das Nações, que será adquirido através de recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Como é de conhecimento dos nobres vereadores, nosso município ainda existe várias ruas na área urbana que não possuem pavimentação e é necessário, para que possamos empreender projetos de pavimentação asfálticas, sempre haverá necessidade de guias, sarjetas, esgotamentos e galerias de águas pluviais. A obra de construção de galerias de águas pluviais faz parte do plano de melhoramento e desenvolvimento do bairro Parque Hortência, no município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Assim, tendo em vista que o governo estadual disponibiliza o recurso, que o município não suportaria arcar com esse ônus e que o resultado é benéfico à população, faz-se necessária a presente propositura e a consequente aprovação, para iniciarmos o processo de adesão ao convênio. Sem mais, contando com o discernimento que guarida essa Igreja Casa Legislativa, aguardamos a aprovação do projeto em pauta e renovamos o protesto de estima e distinta consideração. Bom Jesus dos Perdões, 9 de maio de 2013. Eduardo Henrique Lancei, Prefeito Municipal. Bem, terminado a leitura do projeto de lei número 31/2013, o mesmo será encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Agora passo a palavra ao segundo secretário, vereador Hélio José, para que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Indicação número 70/2013. Indicação 70/2013. No uso de nossas prerrogativas regimentais, indico à mesa diretora, ouvido o douto plenário, atendidas as formalidades legais, em consonância com o artigo 220 da Resolução número 06/2006 do Regimento Interno dessa Igreja Casa de Leis, seja oficiado ao chefe do Executivo com urgência da necessidade de requisitar junto à Eletricidade e Serviços Limitada para colocação de luminárias na extensão da Rua das Margaridas, no loteamento denominado Chacras Nelly, nessa cidade. Sala de Sessões, Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 16 de maio de 2013, vereador Valdomiro de Paiva. Justificativa. Na referida rua solicitada, não existe luminárias, ou que vem comprometendo a segurança dos moradores daquele bairro, de modo especial no período noturno. Houve o posteamento na rua, mas não foi colocado as luminárias. Existe atualmente mais de 30 casas construídas com moradores naquele logradouro, inclusive todas devidamente cadastradas no setor de tributação da Prefeitura Municipal, pagando em dia seus impostos. A propositura é uma reivindicação de todos os moradores daquele bairro. Portanto, aguardo uma atenção do chefe do Executivo, esclarecendo que não é justo permanecer sem luz na rua, cuja situação fática já perdura por mais de um ano.
Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, Câmara Municipal de Bom Perdões, em 16 de maio de 2013. Vereador Valdomiro de Paiva. Bem, terminado a leitura da indicação do nobre vereador Valdomiro de Paiva, indicação número 70/2013, o mesmo será encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para as devidas providências. Agora passo novamente a palavra ao vereador e segundo secretário, o vereador Hélio Gonçalves, para que proceda a leitura do expediente recebido de terceiro. 42ª Romaria a pé de Bom Jesus Perdões a Nazaré Paulista, no dia 26 de maio. A comissão convida a todos para a saída às 6h30 da manhã, onde haverá uma chegada em Nazaré Paulista às 8h30, com a Santa Missa às 10 horas pelo pároco daquela cidade. Bem, terminado a leitura do expediente de terceiros, volto a palavra à primeira secretária para que proceda a leitura do expediente dos vereadores. Parecer da comissão que analisa as contas do exercício do ano de 2010. Bom Jesus Perdões, 8 de maio de 2013. Comissão Especial de Análise da Prestação das Contas do Poder Executivo Municipal do exercício de 2010. A Comissão Especial de Análise do Processo de número 2801/026/10 de prestação de contas do exercício 2009 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus Perdões, tendo como prefeito Carlos Rezinic Júnior, constituída nos termos dispostos no artigo 143, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Após o regular trâmite do processo nessa Câmara Municipal e tendo em vista os termos do relatório do conselheiro Dr. Renato Martim Costa e do vosso parecer que desaprovou as contas do Executivo Municipal, apresenta o seu relatório nos seguintes termos. A. Quanto à cronologia dos fatos. Primeiro, o relatório de folhas 13/83 apurou, dentre os outros itens, um déficit orçamentário na ordem de número 14,51%, de modo que o município terminou o exercício com uma dívida no valor de R$ 4.893.923,43. Segundo, o prefeito de então foi intimado a apresentar alegações sobre o relatório mencionado no item 1, tendo deixado decorrer o prazo sem manifestação. Terceiro, a assessoria técnica do Tribunal de Contas, folhas 89/93, apresentou seu relatório opinando pelo parecer desfavorável das contas municipais. Quarto, as folhas 102/132, o prefeito apresentou suas alegações e juntou os documentos e folhas de número 133/154. Quinto, as folhas 159/170, foi juntado aos autos o relatório da agente de fiscalização financeira, administração respondendo pela chefia, encapando pela conselheira relatora Cristina de Castro Moraes. Sexto, as folhas 171 sobreveio parecer desfavorável à aprovação das contas do exercício 2010, em face da situação econômica e financeira negativa constatada, aliada à ausência de pagamentos dos precatórios no período. Sétimo, a decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de junho de 2012, não ocorrendo recurso por parte do prefeito, de modo que transitou em julgado em 31 de julho de 2012. Oitavo, os autos foram encaminhados à Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões em 17 de agosto de 2012, sendo que foi lido na primeira sessão ordinária seguinte. 9. A partir dessa data, os autos ficaram à disposição dos munícipes, em atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso 17º da Lei Orgânica Municipal. 10. Em atendimento ao direito de defesa, a comissão decidiu por dar oportunidade ao prefeito da época, responsável pelas contas municipais do exercício 2010, Carlos Júnior, para a apresentação de defesa escrita. 11. O mandato da notificação foi expedido e por 3 vezes a funcionária encarregada da notificação não encontrou em seu endereço residencial e comercial.
12. Diante dessa situação, a comissão decidiu pela sua notificação via edital, o que ocorreu nos termos editais publicados, tanto na imprensa oficial municipal quanto na imprensa local, como consta das publicações encartadas aos autos. 13. Publicados os editais, o prazo decorreu sem que o prefeito da época apresentasse sua defesa. B. Quanto ao parecer do egresso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, primeiro, o parecer final desfavorável às contas do exercício de 2010 foi no sentido do elevado defect orçamentário na ordem de 14,51%, equivalente a R$ 4.893.923,43, ultrapassando os anos anteriores que tiveram a seguinte progressão: exercício de 2006, 3,32%, 2007, 5,66%, 2008, 10,49% e 2010, 6,60%. De modo que o déficit vinha apresentado uma evolução de sorte a comprometer todo o orçamento daqueles anos, assim como orçamentos futuros. Foi constatado ainda que o município não pagou nenhum precatório no exercício, apesar do elevado valor dos mesmos. Segundo, a comissão, analisando todo o processo, conclui pelo acerto das decisões exageradas do parecer e opina pelo acatamento do parecer final do processo TC 002801/026/10 do egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado em face das contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, relativas do exercício de 2010 do Executivo Municipal, tendo como responsável, então, prefeito Carlos Reginic Júnior. É o parecer. Comissão Especial de Análise de Exame das Contas do Exercício de 2009 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Presidente, Vanderlei Bocuse Teixeira. Relator, Dr. Valdomiro de Paiva. E membro, Rosilene Camargo Pazinato. Bem, terminado a leitura dos pareceres da comissão que analisa as contas do exercício de 2010, logo em seguida, a segunda parte da sessão, o mesmo entrará em debate em plenário e posteriormente em votação. Bem, agora eu coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores, e o primeiro vereador que fará uso da palavra é o vereador José Fernando de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Presidente, eu inicialmente quero já desejar os parabéns, a todos nós, vereadores, a Vossa Excelência, primeiro pela exposição da nossa causa na Assembleia Legislativa, no último dia 14, que foi muito boa, e segundo, a manifestação positiva do dia de ontem. Eu acho que todos nós temos a nossa cara, a população está vendo o nosso trabalho, que isso é muito importante, engrandece a Câmara, como disse muito bem o seu Sérgio na rádio, esse movimento, essa terceira vez, está mais forte do que as demais vezes, porque conseguimos unir a oposição, situação, o povão no geral, então está bacana, está interessante, você vê que ontem, com exceção do candidato Nano Três Pinheiros, todos os candidatos a prefeito estavam lá, Paulo Afonso, seu Sérgio, Ivanete, dando o seu apoio, dando a sua opinião, trazendo a sua força política, e isso realmente ajuda. E é uma lição que a gente, um novo aprendizado, que através da união faz a força. Eu acho que a gente está no caminho correto, no caminho certo, e com certeza iremos vencer esse debate, esse desafio que o governo do Estado, a implantação desse presídio. Também quero deixar registrada a minha indignação com o que aconteceu na entrada da Assembleia Legislativa, onde as crianças com a faixa na mão foram barradas pela Polícia Militar, e não pôde entrar com aquela madeirinha no meio. A gente
muitos rasgaram muitas faixas, porque eu tirar, né, ela rasga. Então eu acho que não tinha necessidade, mas segundo informação política, melhor deixar para lá, porque uma confusão ali na entrada já não ia dar certo. Mas eu acho que foi um ato transgressor, né? Não precisava disso, que a gente não ia agredir ninguém lá dentro da Assembleia, simplesmente ia se manifestar, que eu acho que é um direito constituído, que é o direito à manifestação. Então eu quero encerrar minha fala dizendo que a gente está no caminho, vamos continuar nessa batalha, que com certeza aí, logo mais a gente vai ter um resultado positivo. Muito obrigado a todos. Obrigado ao vereador Fernando. Agora fará uso da palavra o vereador Valdomiro de Paiva. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, boa noite. Eu gostaria de me reportar inicialmente sobre o projeto de lei 31/2013, que mais uma vez, né, o Executivo manda para essa casa no sentido de fazer um convênio com o Estado no seguinte, de autorizar o repasse efetuado pelo governo do Estado a título de recursos financeiros a fundo perdido. O que deixa a gente um pouco preocupado, né? Já é o segundo ou terceiro convênio que será firmado com o governo do Estado, com o objetivo de buscar recursos. Acho que é procedente, é viável, mas a gente fica apreensivo, né? Será que isso não é uma contrapartida? Já no sentido de estar dando alguma coisa com o objetivo nessas ações que nós estamos fazendo aí contra a não construção do presídio em nossa cidade, porque deixa a gente apreensivo, né? É muito preocupante a situação e nós, vereadores, ficamos numa situação muito difícil, porque nós temos que aprovar, porque vai beneficiar a nossa população, esses recursos, já que o município não tem condições de suportar com recursos próprios essas ações, somente no bairro do Parque Hortência. Deixa a gente muito preocupado. Por outro lado, gostaria também de me reportar uma indicação que estou fazendo aí para que coloque luminárias na rua das Margaridas, lá na Chácara Negra, porque é uma rua que não tem luz, né? Houve uma expansão do loteamento e foi colocado o postamento na rua e não tem luz, o que vem realmente preocupando muitos moradores diante do alto índice de criminalidade que ocorre em todo o estado, e a nossa cidade não é diferente, pelo porte e pelo delito que vem ocorrendo. Então é preocupante, é uma reivindicação dos moradores, e esse vereador está propondo, até já conversou com o Executivo, da necessidade de dar uma atenção àqueles moradores. Gostaria também de aproveitar a minha fala, dizer que parabenizar todos que participaram desse movimento, tanto na Assembleia Legislativa como no último domingo, demonstrando uma união superpartidária, demonstrando uma união entre a população de Bom Jesus com o pessoal da região, fazendo um ato cívico, no sentido de sensibilizar as autoridades, de modo especial o governador, para que ele entenda e reveja a nossa situação. Isso foi muito importante. E é lamentável quando a gente depara com situações antidemocráticas. Da mesma forma que o novo vereador Zé Fernando falou de alguma imposição lá na Assembleia, onde realmente houve uma barreira por parte da polícia, eu me falo aqui da Rota das Bandeiras,
uma concessionária que opera na rodovia Dom Pedro, tentou, através de uma ação judicial, impedir o nosso ato, um ato democrático, um ato de um direito de ir e vir, mas o judiciário, muito bem conscientizado, indeferiu a liminar. E graças a Deus correu tudo bem, não houve invasão de rodovia, né? Não houve qualquer turbulência, né? Realmente houve um aparato muito grande da polícia, tanto rodoviária como militar. Que bom se a segurança do governo do Estado fosse assim constantemente nos dias de hoje, não quando houvesse um ato, né? Então é muito importante, eu acho que surtiu efeito, para que a gente possa sensibilizar as autoridades, de modo especial o governador. E o governador, nós vamos conversar, estará amanhã às 10 horas em Bragança. Ele fará entrega de leitos para tratamento de dependentes químicos na Avenida São Francisco de Assis, número 218. Provavelmente deve ser lá, acho que na faculdade ou nas mediações. E entendo sempre de suma importância, quem sabe a gente fazer uma ação pacífica de levar ao conhecimento dele, acredito que já sabe desse movimento, a essa carta regional, para que ele possa realmente ter conhecimento e o documento entregue pela mão do presidente ou por nós, vereadores ou outros vereadores. No evento de ontem, todos participaram, está de parabéns, mas ali a gente percebe realmente quem é que tem compromisso com o município. Aqueles que foram candidatos, nós tivemos centenas de candidatos a vereador, tivemos aí alguns candidatos a prefeito, que lá estiveram, mas alguns não estiveram lá. Então, para eles, pouco importa com o município quando é fora do período eleitoral. Então, nós, como políticos, né, somos dirigentes de partidos políticos aqui no município, precisamos começar a pensar melhor aqueles que têm compromisso com o município mesmo. Porque quando vem as eleições, sobe no palanque, vão nas casas, pede o voto, dizendo que tem amor por Bom Jesus dos Perdões. Quando existe uma luta que é do município, não é pretensões nenhuma de qualquer político, e sim uma ação conjunta, tanto que nós temos aí a adesão da Diocese de Bragança Paulista, a gente vê a omissão de alguns candidatos. Então, chega na eleição, procura alguns partidos para fazer composição, procura alguns candidatos até para ter graça uma fileira de candidatos, dizendo que tem compromisso com a nossa cidade. Então, nós temos que banir esse tipo de gente da política de Bom Jesus dos Perdões. Independente de partido político. Porque são pessoas que só querem levar vantagem. Só querem levar vantagem. Agora eu estava comentando com a vereadora, nós temos aí vários condomínios na nossa cidade, que quando tramita uma lei, um projeto de lei aqui nessa casa, vem aqui, fala com o vereador, cobra do vereador uma oposição. E quando existe um movimento dessa natureza, vira as costas para o movimento. Eu acho que nós temos que começar a olhar de uma forma diferente. São pessoas que querem ter o interesse quando mexe com eles. Mas quando mexe com o município de Bom Jesus dos Perdões, se quer dar atenção para essa situação. Então, fica o registro desse vereador, daqueles que foram candidatos na nossa cidade, mesmo perdendo a sua eleição, estiveram lá levantando a bandeira. Merece o meu respeito, ele merece o meu crédito. Obrigado, nobre vereador Valdomiro. Agora quem fará uso da palavra é o vereador Vanderlei Pocuzzi Teixeira.
Boa noite, colegas vereadores, população, aos internautas que através da internet estão nos escutando, nos vendo. Eu iniciei a minha fala agradecendo aos participantes, às mulheres participantes da 4ª Caminhada e Corrida Bárbara Cardoso, organizada pela Secretaria de Esportes. Nós tivemos nesse sábado 200 mulheres que homenagearam a fundadora da cidade através da caminhada e corrida, proporcionando saúde, bem-estar e entretenimento. Então essas mulheres que fazem aula no centro esportivo tiveram a oportunidade de estar comemorando os 308 anos do município através deste evento. Então parabéns a todos os participantes. Em relação ao presídio, eu recebi uma informação aqui e eu venho conversando com algumas pessoas, e ainda tem pessoa no município que acha que o presídio é interessante, e algumas pessoas ainda estão em cima do muro achando, não sabe para que lado que vai. Então eu andei pesquisando e eu percebi através da internet, né? E eu citei algumas frases importantes aqui nesse jornal, e eu faço questão de ler com o objetivo de atingir essas pessoas que ainda estão em cima do muro, pessoas que não foram participar do movimento, que ainda acham que tanto faz como tanto fez o presídio na nossa cidade. Corredor de presídio faz 10 anos criminalidade dobrar no Texas paulista. Políticos aceitaram penitenciários nos municípios nos anos 90 pela possibilidade de crescimento, mas problemas também surgiram. Então, nos anos 90, alguns políticos desse Texas paulista, que é uma região como se fosse a nossa, Bragança, Atibaia, e os políticos aceitaram a construção e com a ilusão de que melhorariam a renda do município, com asfalto, hospital. E aí depois eles tiveram uma triste ilusão, a decepção, e aí está dizendo aqui que 10 municípios que formam um corredor de penitenciárias na região viram o número de roubos e furtos aumentar em média 84,7%. Isso é uma frase, tá, no texto. Uma outra frase relacionada à saúde e hospital: recursos destinados aos moradores são divididos com a população carcerária, que tem prioridade no atendimento. Então, se nós temos dificuldade para manter o posto de saúde hoje, com os recursos do município, ainda vai vir as presas para cá, mais a família delas. Então, se a gente fica 20, 30, 1 hora esperando a consulta, tenho certeza que isso vai dobrar. Então, é importante a gente sempre estar revendo isso, que só vai trazer problema para a cidade. Houve um aumento da criminalidade. O número de furtos e roubos nesses 10 municípios cresceu em média 41,7% em 10 anos. Então, essas pessoas que ainda estão em cima do muro, que ainda não aderiram à ideia do combate ao presídio na região, principalmente aqui na nossa cidade, eu peço aqui que o apelo, porque não adianta nada a gente implorar para o governador para ele tirar o presídio daqui, sendo que tem gente ainda que não está participando dos movimentos, né? Tem pessoas que vão ter a casa do lado do presídio, mora em condomínio, que ainda em cima do muro tanto faz como tanto fez. Então as coisas não são assim. Então a gente tem aqui realidade de outras regiões que aceitaram e hoje estão passando por muitas dificuldades, e eu gostaria muito de ler o texto todo, mas vai ficar aqui comigo. Quem quiser ter interesse, depois pode pegar comigo e tirar xerox, que aqui está explicando detalhadamente os problemas reais que causam na região. Obrigado. Obrigado ao vereador Vanderlei. Agora também fará uso da palavra o vereador Hélio Gonçalves. Muito boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite presidente, boa noite povo em geral, os internautas. E eu também venho a essa tribuna ressaltar
a ida de todos nós e da população na última terça-feira à Assembleia Legislativa, que foi um ato com certeza marcante, né? Eu acho que é bem justo, né? Eu acho que nós estamos aí, todos nós, como toda a população, membros, participando desse movimento, como já participaram de outras, e retornando a participar desse. Eu acho que é um ato que todos nós, vereadores, como o povo em geral, eu sempre digo que é uma força e uma vontade de todos nós vencermos. Então, eu acho que o que nós fizemos na Assembleia foi muito válido. Até nós estávamos conversando no ônibus, quando nós estávamos voltando, e pode ter certeza que isso chegou até o governador, né? Porque quem visita a Assembleia sabe que a Assembleia geralmente é bem tranquila, né? Não tem aquele aparato policial que teve, e na nossa chegada lá, eles puseram aquelas barreiras, e isso fez com que chegasse, com certeza chegou até o governo. Só de nós vermos isso, já deu uma esperança positiva. No ato lá, dentro da Assembleia, eu acho que foi muito válido, né? Eu acho que a explanação de todos chega e vai chegar com fé, e nós vamos vencer essa batalha, né? Quando eu falo nós, é todos nós, vereadores, Poder Executivo, povo, participantes, movimento em geral. E sobre o ato de ontem, né? Nós estávamos com medo, bem na chegada de manhã, nós vimos aquela, assim, a pouca chegada de pessoas, e depois foi tomando toda a Avenida Tiradentes. E pela vanguarda, hoje muitas pessoas comentaram com esse vereador, que viram a matéria, e eu acho que isso foi muito válido, senhor presidente. Foi muito bom. Eu acho que na linguagem esportiva, pode-se dizer assim, o Deco, né? Eu acho que o primeiro tempo do jogo terminou. Agora tem a segunda parte do jogo, né? Eu acho que desde o primeiro instante aconteceu esse terceiro decreto no dia 6, né? Que saiu no Atibaense. De lá para cá, incansavelmente, todos os dias, eu acho que cada vereador, cada munícipe, cada povo em geral fez a sua parte e vai fazer muito mais. Então eu acho que não está nada ganho, né? Eu acho que a gente tem que continuar assim essa batalha, cada um com a sua força, cada um com o seu jeito, mas para que a gente possa no final sair vitorioso. Isso é muito válido, a presença de todos. E queria ressaltar também sobre o convite do nobre vereador Fernando, que fez aí a população. Acho que é muito importante também a população que sabe, conhece da tradição. A gente vê que Perdões tem essa coisa que nós estamos vivendo agora, mas também tem um momento religioso, um momento que é muito bonito, que é a 42ª Romaria para Nazaré. E também desse vereador, queria ressaltar sobre a corrida que o Deco comentou, né, o vereador Deco, muito bonito, né, em homenagem a Bárbara Cardoso. Eu acho que isso é Bom Jesus Perdões. É isso que a gente precisa fazer, né, onde Perdões, agora na próxima quarta-feira, completa aí 308 anos, e todos nós queremos uma cidade diferente, uma cidade bonita, né. Infelizmente, há um mês e 3 dias nós estamos vivendo com esse marco novamente. Mas isso faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa movimentação, e com certeza o Bom Jesus, nesses 100 anos, vai abençoar, que o governo vai se sensibilizar. Eu acho que não é com briga, né? Eu acho que essas coisas da gente brigar, sim, a gente tem que brigar. Mas se a gente só for brigar, a gente não vai ganhar. Então eu acho que a gente vai juntos nessa fé, nessa esperança de todos. Boa noite. Obrigado, nobre vereador Hélio. Agora eu gostaria de fazer uso da palavra em tribuna e solicito ao vice-presidente José Fernando de Oliveira para que ocupe o assento da presidência. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o vice-presidente, o vereador José Fernando de Oliveira, cumprimentar aqui as vereadoras Rosângela, Rosilene, demais vereadores, senhoras e senhores. O motivo da minha vinda nessa tribuna é a respeito do movimento Presídio Não. A luta começou já há diversos dias atrás, de uma forma ou de outra,
Gostaria também de cumprimentar toda a nossa população que tem uma preocupação muito grande com a vinda do presídio aqui. Gostaria de agradecer imensamente o apoio que nós estamos recebendo dos prefeitos da região, prefeito de Bragança, prefeito de Joanópolis, de Piracaia, Nazaré Paulista, Atibaia e o nosso prefeito Edu Macedo. Todos são solidários à causa, estão lutando junto com a gente. Foi elaborado um documento, que esse documento recebeu o título de Carta Regional, com a finalidade de levar ao conhecimento do governador os nossos argumentos, o do porquê nós não podemos receber o presídio aqui em nossa cidade. Agradecer também aos 82 vereadores da região que assinaram esse documento. Então, e a população que tem nos apoiado. Ontem a manifestação foi muito boa, como já disseram aqui os novos vereadores. Acredito que esteve lá na caminhada, acho que perto de umas 3.000 pessoas. Graças a Deus ocorreu num clima pacífico, sem nenhum incidente, e isso é muito bom. Mas a luta tem que continuar. Nós não podemos também só focar um caminho. E o caminho que nós estamos seguindo é o caminho no campo político, que é o nosso dever e a nossa... onde eu acredito que nós teremos sucesso. Embora já exista ação, o governo do Estado já ajuizou a ação, né, de desapropriação, embora a intenção do Estado era fazer um depósito já prévio no valor de 3.670.000, mas o juiz não deferiu a liminar. Portanto, o juiz da vara de Nazaré Paulista nomeou um perito para que se faça realmente uma avaliação mais detalhada da área, para aí sim o juiz dar uma liminar para que o Estado possa ter a posse do imóvel. Então, aqui tem que ficar bem claro aqui, é que esse dinheiro não foi depositado. Esse valor de 3.670.000 ainda não foi depositado. Que muitos já começam a comentar na cidade, que agora o presídio vem mesmo, porque o governo já foi lá e já fez o depósito do dinheiro. Isso ainda não ocorreu. Mas, enfim, são situações que será enfrentado numa segunda etapa. São coisas para o departamento jurídico, pessoas da área jurídica que terão que combater judicialmente a desapropriação, a ação contra o governo. Mas o que eu queria falar para vocês é do dia de hoje. Eu acredito que hoje foi um dia que mais se avançou para que essa nossa luta, essa nossa reivindicação chegasse ao governo do Estado. Eu vou fazer para vocês aqui um breve relato de tudo o que ocorreu. A semana passada, em conversa com o Sérgio, que está aqui presente, o Sérgio é presidente do PSDB aqui de Bom Jesus. Foi o candidato a prefeito que eu apoiei. E o Sérgio andou recebendo algumas críticas aqui na cidade. No movimento, cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? O Sérgio é ligado com o governador, cadê o Sérgio? O Sérgio não aparece. Ele recebeu esses tipos de crítica. E sempre conversando com o Sérgio também sempre se prontificou a ajudar no movimento político e para chegar até o governador do Estado através do seu conhecimento,
das suas influências no governo do Estado. Pois bem, a semana passada nós agendamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Luiz Carlos Quadrelli, uma audiência, porque, não sei se os senhores sabem, o Luiz Carlos Quadrelli é morador aqui em nossa cidade, ele reside no loteamento do Alves Douro, amigo pessoal do Sérgio. Também sempre se prontificou, sempre já nos adiantou que o que ele pudesse fazer também para ajudar o município a tirar o presídio daqui, sempre ele estaria à disposição. Pois bem, e foi marcado na última sexta-feira uma audiência com o secretário. Até fiz o convite para o novo vereador Valdomiro, mas infelizmente ele não pôde ir. Um pouquinho mais tarde, o Sérgio me procurou e falou que a audiência teria sido adiada, transferida para a segunda-feira, devido a um compromisso do secretário e um compromisso do Sérgio também, que tinha uma entrevista agendada na Rádio Sintonia. Pois bem, então a audiência ficou para o dia de hoje, às 10 horas da manhã em São Paulo. Então, quando foi hoje de manhã, nós fomos para essa audiência. Chegando lá, conversando com o secretário, junto com o Sérgio, eu levei um mapa do município, esse mapa que consta do documento. E falei para o secretário o nosso argumento, o porquê que nós, toda a população de Bom Jesus dos Perdões, e nós aqui da Câmara, como também do Executivo, não concordamos com a implantação do presídio aqui em Perdões. Esse é o principal argumento, Fernando. Esse é o principal argumento. E qual é esse argumento? O argumento é que Bom Jesus dos Perdões é o menor município da região. Nós temos 108 quilômetros quadrados de território. Pois bem, o Estado já tomou 50% do município para a criação do Parque de Itapetinga. Nós temos uma grande área aqui no município, área de amortecimento, área que tem restrições ambientais. E depois, nós temos uma área também que, devido às fortes chuvas, elas se alagam. É só os senhores recordarem quantas e quantas vezes essa área de várzea nossa aqui foi inundada, quando solta a água da represa, inunda toda essa área aqui. Então, o que sobra para o município? Sobra uma área muito pequena, que é exatamente a área onde o governo fez o decreto para a construção do presídio. Uma área que tem ali hoje, nós já temos 2 loteamentos e tem mais 4 novos loteamentos a serem implementados ali na região. Não tem mais nada, não sobrou mais nada para o município. Então, foi com esse argumento que nós levamos para o secretário de Desenvolvimento Econômico. Embora não seja da pasta dele cuidar desse assunto, certo? Seja um assunto da Secretaria de Assuntos Penitenciários, que ele deixou bem claro, mas ele prontamente, ele nos mostrou o caminho, não foi, Sérgio? Ele nos mostrou o caminho. Não adianta a gente ir com um discurso para o governo do Estado, dizendo assim, olha, Bom Jesus dos Perdões precisa de escola, precisa de creche, sabe? O presídio vai causar um grande problema social. Isso causa em todos os municípios que foram implantado o sistema, foram construídos presídios.
Até porque, se a gente for com esse argumento para o governo já tem a resposta. Ah, então tá. Então na tua cidade está faltando creche? Eu te dou a creche. Na tua cidade está faltando escola? Eu te dou a escola, mas você fica com o presídio também. Tá certo? Então não é esse o argumento principal. O argumento principal é a falta de espaço na nossa cidade para construir um presídio. Esse é o principal motivo na qual o governo vai ficar sensível e vai reverter essa situação, gente. Então, o discurso tem que ser esse. Esse argumento é forte. Diante disso, o que fez o secretário? Ele pegou e falou assim para a gente, ele está sabendo de todo o movimento, soube através até da TV Vanguarda, na hora lá ele acessou o site lá da TV Vanguarda, né? E pôde assistir ali o movimento, tudo que ocorreu ontem. O governo já sabe da audiência na Assembleia, certo? Sabe que foi aberto o palanque para o pessoal do PT bater no governo, certo? Tudo isso o secretário já estava sabendo. Daí o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou encaminhar vocês para o palácio. Vocês vão conversar, certo? Vocês vão conversar ainda hoje vocês vão conversar com o secretário particular do governador, que só cuida de assuntos especiais do governo, que é o secretário lá, o doutor Orlando. O doutor Orlando só cuida de assuntos especiais. O doutor Orlando não atende prefeitos. Quem atende prefeitos é a Casa Civil. O Quadrelli passa a mão no telefone e liga para a secretaria do Dr. Orlando, vendo a possibilidade de nos receber. Imediatamente o retorno foi que ele nos receberia. Chegamos lá, no palácio, fomos muito bem recebidos pelo secretário do governador. Nós expusemos para ele a nossa situação, né? A nossa reivindicação, o nosso argumento, né? O nosso argumento. De princípio, assim, ele assustou um pouco, porque ele começou a fazer comentários de tudo que se passou desde o ano de 2008. Ficou bem claro, gente, mas ficou bem claro mesmo que o ex-prefeito Calé fez uma negociação com o Estado e o Calé indicou as duas áreas aonde foram feitos os decretos. A primeira área da Granja São João foi o Calé que indicou. A segunda área aqui no bairro do Laranja Azeda também foi o seu Calé que indicou. Sabe como que o Calé é visto no governo do Estado? Como um homem que não cumpre com a sua palavra. Sabe? Como um moleque. Um homem que não tem caráter. É dessa maneira que o Estado vê o ex-prefeito. Isso ficou bem claro lá. E foi dito isso para nós lá. Então, daí veio para o atual prefeito. Para o atual prefeito também indicar nova área. E o prefeito indicou aquela área lá que faz divisa com Mariporã. Mas embora aquela área seja uma área onde está dentro de uma reserva do parque, era impossível que o Estado implantasse a construção do presídio naquela área. Daí ficou para o prefeito Eduardo Macei indicar uma outra área. Mas isso também tem que ficar registrado aqui.
o prefeito não indicou. Mas também se omitiu em conversar com o governo. Quem que escolheu essa área aqui? Foi o próprio governo. A CPOS, né? Que veio aqui e, analisando aqui o município, escolheu aquela área. Então, isso também tem que ficar bem registrado. Não foi o atual prefeito que escolheu aquela área. Tá certo? Mas tem uma queixa do prefeito nosso também lá. Certo? Que o prefeito, ele poderia muito bem ter ido lá no palácio e conversado lá com o governo e dito: governador, a minha cidade não tem espaço para construir o presídio. Lá não tem espaço, a minha cidade não comporta. Isso ele não fez. Tá certo, Sérgio? Não foi isso? Pois bem, eu argumentando com o doutor Orlando, expliquei mais uma vez para ele, falei: olha, doutor, Bom Jesus dos Perdões é o menor município da região. Mostrei um mapa para ele. Nosso município não tem espaço para a construção de um presídio. Ele pegou e falou assim: eu vou conversar com o secretário da administração penitenciária. Passou a mão no telefone e ligou imediatamente para o secretário Lorival Gomes. Queria saber a situação de Perdões, em que situação que estava. E ele falou assim: olha, secretário, eu estou aqui com o presidente da Câmara na minha frente, presidente da Câmara de Bom Jesus dos Perdões, como também com o Sérgio Ferreira, que é presidente do diretório do PSDB de Bom Jesus. Como é que está a situação de Perdões? Eles conversaram por telefone e o secretário, Dr. Orlando, pediu para que imediatamente que o secretário Lorival Gomes passasse um relatório para ele da situação da construção do presídio aqui, que hoje mesmo ele iria conversar com o governador. Tá certo? Então, o secretário particular do governador, o Dr. Orlando, ia conversar hoje ainda com o governador da situação de Bom Jesus dos Perdões. E ele deixou entre linhas para a gente que existe sim a possibilidade de tirar o presídio aqui de Bom Jesus. Porque o governador é muito sensível a essas coisas. O governador realmente não sabe, certo, da situação de Perdões, não sabe, até porque nós ficamos mais de uma hora conversando com o Dr. Orlando no gabinete dele. Mais de uma hora, Fernando. Certo? Ele fez um relato completo para a gente do sistema penitenciário do Estado. Olha, gente, o governo do Estado vive uma pressão que vocês não fazem ideia. Órgãos internacionais pressionam o governo do Estado para a construção de novos presídios. Hoje o Estado de São Paulo tem 200 mil presos e tem mais 90 mil esperando vagas nas prisões. Então, a ONU, os direitos humanos internacionais vivem pressionando o governo do Estado de São Paulo pela precariedade do sistema prisional aqui no Estado. O governo está sendo pressionado, está sendo cobrado, poderá vir a ser punido se não criar mais vagas nos presídios aqui no Estado de São Paulo. Então, a construção de presídios, infelizmente, é uma coisa necessária, não tem como evitar isso. Tá certo? Então, mas, diante desse argumento, certo? O secretário ia conversar com o governador ainda hoje, eu acho que a partir desse horário, acho que essa conversa já ocorreu, e ele deixou lá para a gente assim, uma possibilidade de convencer o governador a retirar a construção do presídio aqui de Perdões.
Então a conversa foi muito boa, certo? Tudo aconteceu no dia certo, na hora certa. Não foi nada programado. Se às vezes a gente tivesse programado para fazer isso, não daria tão certo como deu hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, até complementando um pouco o que o vereador Valdomiro falou aqui, não era para os deputados, principalmente os deputados da nossa região aqui, chegar e se oferecer para a gente: olha, eu sei da situação de Perdões, eu vou levar vocês no governador, nós vamos lá junto no governador e nós vamos pedir para o governador revogar esse decreto. Nada disso aconteceu, gente. Nada disso aconteceu. Eu vou dar um testemunho aqui, só para vocês terem uma ideia. O deputado do meu partido, que é presidente do meu partido, o deputado Campos Machado, é amigo particular do governador. Certo? São compadres. O Campos Machado já foi 2 vezes candidato a vice-prefeito na chapa do Alckmin, na disputa da Prefeitura de São Paulo. Eu tive uma reunião com o Campos, junto com o diretor do Fórum em Atibaia, que estava presente aqui, o Rodrigo. O Rodrigo é testemunha. Quando eu pedi para o deputado, use a sua influência com o governador, marque lá com o governador para a gente ir lá levar a nossa reivindicação para o governador. Em nenhum momento ele falou assim para mim: pode deixar que eu vou marcar. Nada. Então não adianta esperar nada de deputado, gente. Deputado nenhum conseguiu o que nós conseguimos hoje através do Sérgio, através do secretário do Quadrelli, que é chegar no governador. Essa mensagem nossa tem que chegar no governador hoje. Nenhum deputado fez isso. Agora, lógico, o deputado do PT vem aqui, o PT é oposição, então é fácil, malhar, meter o pau, isso é fácil. Mas isso também não vai resolver. O que resolve? Resolve é fazer o que foi feito hoje. Chegar e falar com quem realmente tem poder de decisão, quem vai decidir. Então fica aqui também minha indignação, sabe, com os deputados, principalmente os deputados da nossa região aqui. Não vou contar com o deputado federal. O deputado federal tem seus compromissos lá em Brasília, mas pelo menos os deputados estaduais, meu Deus do céu, nenhum teve a coragem de dizer: eu vou levar vocês no governador. Ninguém fez isso. Tá certo? Só querem saber de voto. O ano que vem, vamos bater na porta de todo mundo aqui pedindo voto. Como que a gente vai pedir voto para esses deputados? Então, espera aí. E depois dessa nossa conversa, eu levei a cópia do documento, certo? E o secretário, o Dr. Orlando, pediu para que eu protocolasse essa cópia desse documento na Casa Civil. Ele já ligou também na Casa Civil, que é no 2º andar do palácio, do lado, fomos lá e já protocolamos esse documento, certo? Esse documento já é de conhecimento do governador. Embora o documento oficial, original, nós pretendemos até entregar no dia de amanhã em Bragança Paulista, né? Pelo menos é a intenção da gente. E não adianta nada também a gente ir lá em Bragança, certo? Ir lá, levar um batalhão de gente lá, tentar fazer pressão, você entendeu? Em base de pressão, eu acho que não se resolve as coisas. Tá certo? Então, se amanhã houver a oportunidade de chegar lá e a gente tiver acesso ao governador e entregar o documento, eu acho que é válido, é o que a gente planeja. Mas eu acredito que o governador vai ser sensível aos nossos argumentos, certo? E vai mudar a destinação da construção do presídio aqui. Então essa era a boa notícia que eu gostaria de trazer para você.
tá certo? Agradecer imensamente ao Sérgio, sabe? Que nos possibilitou essa audiência com o secretário Luiz Carlos Quadrelli, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, e através do secretário nós pudemos chegar até o secretário que cuida desses assuntos. Então fica aqui o meu agradecimento, Sérgio, né? E acredito que as coisas caminham para uma solução feliz. Estou cheio de esperança que o presídio vai sair daqui, não vai ser instalado aqui em Bom Jesus. Vereador Fernando, eu, reassumindo a cadeira, eu vou dar um intervalo na sessão, e nesse intervalo eu gostaria de dar 5 minutos de palavra para o Sérgio, que acho que o Sérgio também tem algumas considerações a fazer. Então, suspendo a sessão pelo tempo regimental e retornaremos em seguida. E antes que Sérgio, melhor, vou deixar a palavra aqui à disposição do Sérgio, para que o Sérgio também faça as suas considerações. Eu pediria aos novos vereadores que permanecessem em seus lugares para ouvirmos o Sérgio falar. A palavra é sua, Sérgio. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou pequenininho, não fico aqui muito longe, aqui, porque a gente não consegue nem enxergar as pessoas. Na realidade, obrigado aí pela oportunidade. Apenas para passar para vocês o seguinte: eu estive lá na Assembleia, como eu disse na minha entrevista na rádio. Bom Jesus cravou dentro da Assembleia a sua bandeira no dia 14, na terça-feira passada, com relação ao movimento do presídio, não, sem dúvida nenhuma. Como cravou ontem aqui em Bom Jesus Perdões, através do manifesto público que houve. Faço parte do governo, né, sou presidente do partido aqui em Bom Jesus, e obviamente que me entristece a posição dos adversários em simplesmente questionar a posição do governador, sem antes checar os motivos e como se chegou a isso. E até me questionaram porque eu não pedi a palavra na Assembleia, mas diante do clamor contra o governador, eu me dei no direito de não usar a palavra e realmente não a solicitei lá na casa, na oportunidade ao senhor Beto. Mas conversei após o evento com o deputado e inclusive elogiei a fala final dele, que ele contemporizou e com muita propriedade conseguiu esclarecer a quem estava lá a posição dele enquanto coligação partidária que dá o apoio ao governador. Mas fato é que o palanque foi montado pelo PT, tá certo? Ele é a oposição e obviamente que ele usou desse direito e obviamente criticou ferronhamente o governador, e chegando até o ponto, não só lá na Assembleia, mas aqui ontem, solicitando à população que, independente do resultado, não se dê o voto ao Dr. Geraldo Alckmin na próxima disputa eleitoral ao governo do Estado na sua reeleição. Eu não estou aqui para defendê-lo, mas eu falei isso para o Paulo, né? Até tive a oportunidade de falar com o Hélio sobre isso. Se nós abraçarmos a fala do PT, nós não vamos ter o apoio do governador, porque a caneta ainda está na mão dele. E se nós queremos resolver o problema ainda na gestão dele, nós precisamos interceder de uma forma menos agressiva
junto ao governador. Então eu faço essa separação, né? É um movimento suprapartidário, sem dúvida nenhuma, foi excelente o que aconteceu, não só na Assembleia, mas ontem aqui, mas nós temos que fazer na contramão o inverso do que o PT está fazendo. É importante que ele bata, sem dúvida nenhuma, da mídia, foi para os jornais, vão para a televisão, isso é importante, isso incomoda o governo, e tem mais que incomodar. Mas nós temos por obrigação de tratar isso de uma outra forma, pelo menos tem que ter algumas pessoas que o façam de uma outra maneira. Então eu pedi até para o Paulo, que a gente gostaria de pedir a vocês, vereadores, independente das suas coligações partidárias, né, como é um movimento suprapartidário, que houvesse da parte de vocês amanhã, na presença junto ao governador, exatamente desse compromisso com o governador de sensibilizá-lo. Não adianta a gente ir lá simplesmente criticá-lo. Deixa o PT bater como está fazendo isso e sabe fazer muito bem, mas que a gente consiga levar o governador, não só para o conhecimento dele, ele já tem o documento, porque com certeza isso já está na mão dele. Porém, oficialmente, isso vocês vão entregar amanhã. Haveria a necessidade de vocês estarem todos lá juntos, né, para que pudessem entregar isso na mão do governador, porque eu tenho certeza que ele vai recebê-los, e que vocês pudessem pedir a ele, né, a sensibilidade em tratar o Bom Jesus Perdões como perdões realmente precisa ser tratado. Mas que o discurso realmente fosse a questão da menor área dentro da região Bragantina, que pertence a Bom Jesus, que nós já demos a contribuição ao governo do Estado com a implantação do parque, e que com isso nós só temos 20% de área para desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Eu acho que esse tem que ser o discurso. Então, eu faço da sua colocação, eu acho que realmente é isso. E hoje a intenção, que era só ir na Secretaria de Desenvolvimento, acabamos parando dentro do Palácio, mas entendo que o momento foi propício, uma vez que o governador virá aqui amanhã. E eu fiz questão, enquanto presidente do partido, de colocar isso para o doutor Orlando, que a cidade de Bom Jesus dos Perdões não vai fazer nenhum piquete lá amanhã, que Bom Jesus dos Perdões vai lá civilizadamente para reivindicar do governador uma atitude que seja definitiva para resolver o nosso problema, ou seja, anular o decreto e realmente tirar do mapa do Estado de São Paulo a construção do presídio do Bom Jesus. E apesar do doutor Orlando falar que o governador não se assusta com nenhuma manifestação, e se for de boa vontade do povo estar lá, que ele vai recebê-los. Mas a gente sabe que a assessoria, enfim, o pessoal desvia um pouco e deixa o movimento para trás. Eu acho que a gente, se lá estiver, inclusive, hoje a gente ao chegar aqui, né, a gente viu aí que vocês prepararam, inclusive, um presente ao governador, né, que vai estar entregando para ele a imagem do Bom Jesus. Eu acho que é mais um motivo para se aproximar do governador e dizer que nós estamos com ele, nós entendemos a necessidade do governo, porque a gente quer segurança, quer o preso na cadeia, mas também a gente não abre espaço para ninguém construir o presídio, então fica aquela incoerência de colocações. Então eu acho que a gente teria que dizer isso para ele, mas não em perdões, uma vez que a gente não tem mais espaço para crescimento. Era o que eu gostaria de colocar e dizer que a intenção foi puramente de resolver o problema. E só para finalizar, o doutor Valdomiro, eu queria só corrigir uma fala do senhor, que eu não sei se o senhor está a par ou não, acredito que não, por isso o senhor externou a sua, talvez, indignação com relação aos loteamentos fechados. Eu gostaria de colocar para o senhor que desde 2008, todos os loteamentos têm abraçado essa causa. Diga-se de passagem, aquela invasão que nós fizemos em Perdões, porque nós não tínhamos o apoio do então prefeito, e que nós fizemos uma passeata vindo de Nazaré Paulista, e entramos dentro de Bom Jesus Perdões, de 90% dos carros que estavam naquela passeata eram de loteamentos fechados que estavam participando dela. E falo mais, usamos dinheiro próprio para fazer bandeira, faixa e camiseta. Né? Foi investimento dos loteamentos que bancaram as duas lutas iniciais. Né? Nós nunca pedimos a nenhum deputado ou nenhum
empresário local que bancasse esse material. Isso foi bancado com recursos dos próprios loteamentos. Haja vista que o prefeito hoje já solicitou aos dois loteamentos, Marf 2 e Vale do Sol, a importância de R$10 mil cada um para compor uma verba para se contratar o Nagashi Furukawa, e isso está sendo discutido junto com os loteamentos. Eu que estou, como sou administrador desses loteamentos, estou discutindo. Inclusive tem uma reunião com o Serra da Estrela hoje, estou atrasado, exatamente para conversar com o presidente do loteamento, para ver se ele tem a possibilidade de adesão junto ao movimento, apesar de ele estar em Atibaia, mas está na divisa de Bom Jesus. Eu sei que tem interesse pela não instalação da unidade prisional. Só queria passar essa informação para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Então vamos fazer um intervalo e retornaremos em seguida. Senhores vereadores, eu reabro a sessão e solicito a primeira secretária para que proceda a chamada regimental para a constatação de quórum em plenário. Chamada regimental, 16ª sessão ordinária, 20 de maio de 2013. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingues Oliveira. Raimundo Aparecido Bueno. Rosângela Pavlani Escudeiro. Presente. Rosilene Camargo do Pazinato. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Bem, havendo o quórum legal, eu coloco os pareceres das contas do exercício de 2010 em discussão pelo plenário. O senhor gostaria de se manifestar? Fará uso da palavra o vereador Valdomiro de Paiva. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, esse vereador como membro e relator da comissão, nós emitimos parecer sobre as contas de 2010. Nós estivemos aqui durante a semana analisando todo esse processo aí das contas de 2010, e fato que chama muito a atenção desse vereador e acredito também dessa casa, senhores vereadores. Veja bem, aqui o Tribunal de Contas ele fala que tem um déficit orçamentário no valor na ordem de 14,51%, equivalente a 4.893.923,43, ultrapassando os anos anteriores, que tiveram a seguinte conversão: 2006, 3,32%, 2007, 5,66%, 2008, 10,49%, 2009, 6,60%. O que preocupa esse vereador, nós sabemos que temos aí uma carga muito pesada na discussão, que é a questão do presídio, mas nós não podemos deixar de acompanhar as contas da nossa prefeitura. Que todo esse período, esses anos, né, foi só aumentando o déficit. Entendeu? Dá a impressão que não houve fiscalização. Então, nós estamos aqui num período, numa semana, onde o município comemora o seu aniversário de 308 de fundação. E é preocupante, nós temos que atentar a essas contas. Porque, como está 2011? Como está 2012? E como estará 2013 a 2014? Dá a impressão que vai só protelando, aumentando o déficit. Então, essa casa tem que realmente acompanhar a fiscalização, procurar discutir com a contabilidade da prefeitura
O que está acontecendo com as nossas contas? Porque, como está aí todo o processo das contas desde 2006, são contas reprovadas. São contas reprovadas. Porque aplicou-se mal ou não se aplicou. A gente pode analisar não o pagamento do precatório, não a aplicação do índice na educação, excesso de aplicação na saúde. Então, mesmo com todo esse problema que nós temos aí na nossa cidade, na nossa região, que é o presídio, desvia um pouco as atenções, né, de nós, vereadores, que somos o fiscalizador dessa situação. Então, seria importante, quem sabe Deus ajuda pela colocação aí do presidente e do cidadão Sérgio, que o governador pode recuar, que bom, vamos voltar os olhos para a administração em relação às contas. Porque se nós cruzar o braço, formos inertes, com certeza nós vamos ter contas reprovadas durante o nosso mandato. Por isso, senhor presidente, senhor vereador, jamais a comissão poderia ser diferente do Tribunal de Contas. Então, nós vamos votar, já antecipo o meu voto pela reprovação, né, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, de acordo com o parecer da comissão analisada sobre as contas de 2010. Obrigado ao vereador Valdomiro. Mais alguém que gostaria de fazer a palavra? Presidente, eu gostaria de fazer, mas no final da votação. Bom, ninguém fazendo uso da palavra, então eu coloco as contas do exercício de 2010 em votação pelo plenário. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Voto pela reprovação das contas e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Voto pela reprovação das contas e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Voto pela reprovação das contas e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador José Fernando de Oliveira. Voto pela reprovação das contas e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Voto pela reprovação das contas e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Voto pela reprovação das contas e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Voto pela reprovação das contas de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Valdomiro de Paiva. Presidente, esse vereador também vota pela reprovação das contas de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Voto pela reprovação das contas, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bem, o meu voto também é pela reprovação das contas e de acordo com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, as contas municipais do exercício de 2010 foram rejeitadas por unanimidade de votos e de acordo com o parecer do tribunal. Passarei nesse momento a leitura do decreto legislativo sobre a rejeição das contas. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Decreto Legislativo número 05/2013, de 20 de maio de 2013. Dispõe sobre rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício financeiro de 2010,
processo TC número 00281/026/10. Paulo Sebastião Bueno, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta, artigo 1º, ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício financeiro de 2010, processo TC número 02801/026/10. Artigo 2º. Fica acolhido o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativamente às contas da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao exercício financeiro de 2010, processo TC número 02801/026/10. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 20 de maio de 2013. Paulo Sebastião Bueno, presidente. Senhores vereadores, agora coloco em votação pelo plenário em segundo turno o projeto de lei número 23/2013, de 8 de abril de 2013, que dispõe sobre instituição da gratificação aos servidores municipais que exerçam suas funções cedidos para o Poder Judiciário. O projeto de lei 23/2013 está em discussão pelo plenário. Os senhores gostariam de fazer comentários sobre o projeto de lei? Ninguém fazendo uso da palavra, coloco em votação pelo plenário em segundo turno o projeto de lei 23/2013. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Vereador Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador José Fernando de Oliveira. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavano Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Portanto, o projeto de lei número 23/2013 foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos. Bem, terminado a votação em plenário, coloco novamente a tribuna à disposição dos senhores vereadores para quem quiser fazer uso. Fará uso da palavra o vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Senhor presidente, eu peço a permissão para eu fazer uso da palavra aqui da minha mesa mesmo. Pois não, vereador. Então eu quero te dar os parabéns pela coragem do senhor ter ido à tribuna, falado o que o senhor falou, mas eu não concordo com uma frase e eu gostaria de te dizer essa frase. Nós estamos numa democracia e eu acho que eu não estaria sendo injusto comigo mesmo se eu fosse embora sem te dizer. Mas não. Eu não concordo na parte que o senhor disse que os deputados não teriam tanta importância porque o senhor achava correto eles terem nos levado a conversa com o governador. Na verdade, os deputados, eles não vieram até nós é que fomos até eles. Então eu lembro várias vezes que essa casa fez convites, um por um, para estar participando desses movimentos. Então eu acredito que, independente de partido ou não, nem sei que partido que eles eram, só de ter tido a boa vontade de estar alguns deles participando da comissão aqui, quinta-feira, e de ter vindo no domingo dar a sua ideia, independente se é de PT, se é de PMDB, cada um tem o seu jeito de se expressar, um pouco mais agressivo, o outro um pouco mais calmo, mas o importante está dizendo que eles vieram aqui num domingo, eles poderiam estar nas casas deles, fazendo qualquer outra coisa, mas eu vi com meus olhos que eles nos acompanhou no sol que estavam, junto com a população, e muitos deles falaram e
e a população concordou com o que eles falaram. Então eu acho que foi eticamente, não foi correto, e eu achei que foi um pouco de falta de respeito com eles. E eu não estou aqui para, desculpe a expressão e a vulgaridade, de puxar o saco de nenhum deputado, porque eu mal conheço eles. Não sei nem que partido que são. Então eu sei que o Beto é do PV, porque eu sou do PV e eu conheci ele esse ano. Então eu não sei se eles estão totalmente certos, se eles estão totalmente corretos ou errados, mas o que eu estou me referindo aqui é que de muitos que receberam os convites, foram os poucos que vieram aqui no domingo dar cara para bater junto com a gente. Encarar às vezes um palco e uma caminhada, como foi encarado, não é fácil. Então eu acho que talvez conversar com o vereador diretamente é o caminho, mas o que eles fizeram também não está errado, e eu estou falando isso porque foi eu sei que você não fez por maldade, não fez querendo enaltecer nenhum nem o outro, nem o Sérgio falou que você tinha vontade de falar, mas é que eu não posso deixar de não estar defendendo esses deputados, mas está dizendo que eles vieram aqui e deram a cara para bater como nós estamos dando. Olha, não, vereador, o que eu gostaria de dizer para o senhor é o seguinte: em nenhum momento eu referi sobre o nome do deputado Beto Trigo. Até muito pelo contrário, eu me referi a um deputado do meu partido. Não, mas eu também não. Então eu me referi a um deputado do meu partido. E continuo, sabe, com a minha posição, vereador. Eu acho que o deputado ele tem obrigação, sim. Ele tem obrigação, como nós, vereadores, temos obrigação de lutar pelo povo da nossa cidade, nós fomos eleitos para isso, e nós somos cobrados diariamente por isso. Eu acho que o deputado também tem. O deputado ele vem aqui, ele vem pedir voto aqui. Você veja bem, o deputado Beto Trigo, ele foi o deputado estadual mais votado em nossa cidade. Não estou criticando o trabalho dele, ele fez a sua parte. Mas quando eu me refiro, vereador, que o deputado, quando veste a camisa mesmo e luta pela causa, o que ele teria que ter feito? Ele teria que ter pegado o prefeito aqui, vereadores, olha, vamos lá conversar com o governador. É com ele que nós temos que conversar. Eu não vi isso de nenhum deputado. É esse o meu questionamento. A minha decepção com os deputados são nesse sentido. Então, eu concordo que o Beto tem feito um bom trabalho para a cidade, tem conseguido recursos para a cidade, e tudo isso eu não nego isso. Estou falando nesse episódio em si, entendeu? Mas eu acho que faltou isso dos deputados, principalmente os deputados estaduais. Certo? E, pode deixar que nós vamos lá conversar com o governador. Então eu acho que isso que fez falta, certo? É isso que fez falta. Então a minha crítica foi nesse sentido, vereador. Não quero aqui menosprezar e nem diminuir o trabalho de deputado. Eu acho que cada um tem a sua maneira de trabalhar, e tem deputados aqui que têm contribuído com o município, têm trazido recursos para o município, tudo isso eu entendo. Falando que nesse episódio específico, eu acho que faltou isso dos deputados, sabe? Faltou os deputados, assumir a responsabilidade, chamar a responsabilidade, certo? E conversar com o governador, o que não foi feito. Então, só mais uma antes de terminar. Se os deputados, entre aspas, como o senhor disse, poderia ter falado com o governador e não foi, por que o Sérgio demorou tanto para ir? Ele já devia ter ido antes, então. Foi dia 6, né, vereador Hélio? Que saiu uma Antibaiense. Dia 6 de abril. Então, de abril até agora, abril, maio, junho, 2 meses. Então, já que ele sabia o caminho das pedras, ele deveria então ter ido antes, porque aconteceu todo esse auê. Eu lembro, eu não pude ir no dia, mas a grande maioria aqui foi lá pedir para os deputados ajudar, e aí deu a entender aqui na fala que o que ele fez que era o correto, e o que foi feito com os deputados que vieram aqui no palco, passou a não ter tanta importância quanto o ato dele. Eu acho que o ato dele foi muito importante, mas a minha questão é a seguinte: por que ele não foi antes então, já que ele resolveu o problema antes? Não, vereador, o senhor está confundindo um pouco as coisas. Veja bem,
quanto à ida nossa para São Paulo hoje, não estava nem previsto em conversar com o secretário particular do governador. Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente ali na hora. Agora, que o Sérgio já está há dias tentando marcar uma audiência com o secretário do Desenvolvimento Econômico, isso está mesmo. Só que, até o porquê? Porque o Sérgio é amigo dele, certo? Moram juntos no mesmo condomínio. Então, mas a gente nem esperava que, chegando lá hoje, o secretário ia passar a mão no telefone e ligaria lá para o Palácio. Entendeu? Então, isso foi surpresa até para o próprio Sérgio, que não estava previsto isso. Tá certo? Então, eu acho que não estamos aqui também para ficar levando os louros para esse ou para aquilo. Não é esse o objetivo, tá certo? Eu acho que as coisas, ela começou a caminhar agora por está indo por um caminho, certo? Eu acho que vai dar resultado. Todo mundo está se esforçando. Só que o caminho correto é esse. E quem teria que ter ido abrindo as portas desse caminho era deputado. Eu continuo com essa opinião, vereador. Viu, presidente, só ressaltando uma conversa, me parece que alguns deputados tentou audiência com o governador e não conseguiram. O Beto mesmo informou a gente que ele não abria o diálogo com essa conversa. Também tive essa informação. O próprio Ademir Chedi também, que teve uma visita aqui, tentou audiência com o governador, ele não tinha agenda para essa conversa. E eu desde o início ainda disse que a pessoa mais correta do município era o Sérgio Ferreira. É por isso que a minha fala, desculpa cortar, Fernando, é por isso que a minha fala cai, porque ele não foi antes, entendeu? Eu acho que ele devia ter ido antes, então se ele já sabia os caminhos, porque os deputados tentaram e não conseguiram. Então, se ele tem esse acesso, já vai antes, mas não critica depois que ele tentou fazer alguma coisa. Me permite falar uma coisa? O prefeito, junto com o Biel, também foi falar com o Fernando Grella para tentar marcar audiência com o governador. Não obteve êxito, mas em momento algum o prefeito, o Biel, junto com outros deputados lá também, que eu não preciso citar nome aqui, tentou sim. Não, eu concordo. Eu também nós tivemos também audiência com o secretário, né? Então, eu estive junto lá, secretário de Segurança. E a gente sabe das dificuldades. Entendeu? A gente sabe das dificuldades. Mas o que eu me refiro é isso, sabe? Eu acho que, até porque eu me referi ao deputado do meu partido, gente. O deputado que eu me referi foi o deputado do meu partido. Eu estive com ele em Atibaia, no gabinete do fórum do Dr. José Augusto lá, que o Big esteve presente aqui. Eu cobrei o deputado ali, pessoalmente, na frente do juiz. Poxa, deputado, o senhor é amigo do governador, é companheiro do governador. Por favor, marque uma audiência para a gente tentar levar o nosso argumento. Até hoje não tive resposta. Tá certo? Então, você vê que eu não me referi ao deputado Beto Frigo, eu me referi ao deputado do meu partido. Mas eu também não estou defendendo ele, não. Estou defendendo eu sei do trabalho que todos fizeram, mas eu continuo com essa opinião. Tá? Eu acho que os deputados falharam muito nisso aí. Quero ressaltar aqui também, que nem o Sérgio falou, né, que nos dois lugares que teve aí, que ele, junto com os condomínios, mas o que eu mais ressalto aqui é que os vereadores, o Guinha, na época, você, o Biel não está aqui agora, mas foi através de projetos que mudaram o local ali, a destinação da área, foi aqui pela Câmara. Não é só, acho que tem que ressaltar isso, porque sempre quando fala aqui, foi o condomínio fez, e não é isso. Eu não fui vereadora na época, mas eu sei que o Guinha, você e outros vereadores batalham por isso. Paulo, só um minutinho, eu gostaria de fazer o uso da palavra. Então, eu acho que, voltando novamente aos deputados, e aí falando um pouquinho da fala do Deco e da Rosângela, eu acho que a gente não deveria generalizar todos os deputados. Né? Como ela falou, teve alguns deputados que tentaram audiência com o governador, o prefeito e o vice. Eu acho que a gente tem que agradecer, sim. Tá? Eu acho que a gente tem que agradecer a todos que estiveram presentes no domingo, porque a partir do momento que nós soubemos do decreto, né, do governador,
Ninguém, teve 5 reuniões aqui e ninguém falou que poderia chegar até o governador ou mostrar o caminho. Então nós fomos em todos os caminhos viáveis e todos os caminhos indicados pelo jurídico, né? O Beto, ele pode não ter conseguido, até deve ter tentado, não estou aqui para defendê-lo, mas tentou aí marcar uma audiência, eu não sei, mas fez a sua parte em estar colocando todos aqui na Assembleia, então ele fez a parte dele. E também eu gostaria de agradecer também a deputada Janete Pietá, que esteve com a gente lá, também os demais deputados, que num convite de mais de 100 deputados apareceram 5 ou com mais os 2 assessores. Deixaram seus compromissos num domingo e vieram aqui abraçar a causa de Bom Jesus dos Perdões. Entendeu? Numa época que não é uma época política. Então, assim, todos têm que receber sim um agradecimento, porque todos os vereadores estavam empenhados, o executivo está empenhado, e realmente chegar até o governador não é fácil. Vejo aqui pelo colega Valdomiro que nós tivemos com a Miriam Alckmin, a sobrinha do governador, que iria entregar um documento para ele na casa dele, né, na casa dela, enfim. E nós estávamos esperançosos, pensando que esse era o caminho, e nós iríamos receber uma resposta aí realmente gratificante para a gente. E não foi assim que aconteceu. Então, todos os caminhos que nós percorremos até chegar hoje, aonde você esteve lá com o Dr. Orlando, juntamente com o Sérgio, eu acho que tem que ser validado, tá? Então, eu acredito que você realmente não teve essa intenção, mas as palavras têm força e a gente tem que tomar cuidado com elas, né? Porque hoje nós estamos num movimento onde toda a região nos abraçou, né, e trouxe para a gente todos os apoios possíveis. Então foram, como eu vou repetir, foram 5 reuniões que nós tivemos aqui, tá? Então, assim, recebemos vários palpites e infelizmente não foi muito por aí que a gente tem que entender as coisas. Agora, quanto ao movimento que o seu Sérgio comentou dos condomínios, onde foram feitas as manifestações através de camisetas e tudo mais, eu acredito sim que tenha sido dessa forma. Mas eu, o nobre vereador Hélio, o nobre vereador Diego, nós corremos atrás para conseguir 10, 15, 20 camisetas e nós não conseguimos, tá? No finalzinho agora, um empresário recebeu 200 camisetas. Ninguém do condomínio estava aqui para nos oferecer qualquer coisa que fosse. Então, assim, é fácil falar, eu quero ver fazer, tá? Então, assim, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento. Não só você, Paulo, nem só o Sérgio, que estiveram hoje lá e tiveram, vamos dizer assim, a sorte de serem encaminhados nesse dia. É mais um caminho que vocês percorreram. Então é mais um caminho que está se somando dentro de todos, não só do Legislativo, mas também como do Executivo. Então eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso aqui, tá? Que se esse presídio, se Deus quiser, embora aí a religião de todos, não venha para Perdões, é um mérito de correr, de todo mundo está correndo atrás, porque tem gente aqui que eu estou sabendo que está perdendo noites de sono, porque a falência de Perdões, isso todo mundo sabe. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, não tenho nada contra nenhum deputado, mas gostaria de ressaltar todos aqueles que vieram no domingo, que fizeram parte com a gente dessa luta. Tá? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, vereadora. E só para encerrar também, eu fui bem claro aqui na minha fala, entendeu? Quando eu me referi à falta de empenho do deputado, eu me referi ao deputado do meu partido. Eu não citei outro nome de deputado. E primeiro, quando eu comecei a minha fala na tribuna, eu agradeci a todo mundo. Eu sei do trabalho que todo mundo está fazendo, eu acho que é um esforço bastante grande de todos os vereadores, de todos os prefeitos da região, vereadores da região, do atual prefeito, de uma maneira ou de outra, ele também está se esforçando para que isso dê certo, né? E nem sempre a gente está certo, tá certo? Acho que o prefeito aqui tomou alguns
caminhos que nem sempre foram certos, mas ninguém pode negar o empenho que ele está fazendo. E a gente tem que sentir também, relevar também a situação do prefeito, que não é fácil. Não é fácil a situação do nosso prefeito. Não é fácil. Sim, com certeza. Isso é uma situação delicada. Ele fica entre a cruz e a espada. Mas ele está se esforçando também naquilo que cabe a ele, né? Ele está se virando, está tentando contratar lá o doutor Nagashi, que eu acho que é uma peça importante também nesse processo. Enfim, eu acho que está tendo uma participação maciça de todos, né? Eu até gostaria de citar aqui o empenho que o Amauri está fazendo aqui na Câmara, sabe, como funcionário da Câmara, como perdoense, né? Os nossos advogados, nosso jurídico aqui da Câmara, sempre predisposto a ajudar, a achar meios, a achar caminhos para solucionar. Então, há um envolvimento de todo mundo, entendeu? A gente tem mais que agradecer todo mundo mesmo, entendeu? Soma, né? Isso soma. Quando eu me referi a deputado, eu fiquei realmente decepcionado com o deputado do meu próprio partido, entendeu? Eu fiz um pedido encarecidamente para ele e não tive resposta. Não só pelo que você, assim, realmente são vários deputados que foram muito bem votados aqui em Bom Jesus dos Perdões. Então a decepção, no entanto, não parte somente do seu deputado, né? Aí muitos deixaram a desejar, até porque receberam convites, porque nós fomos bater na porta deles, deixando um convite para cada um deles, e nós não obtivemos retorno, né? E aqueles que veio e nos deu esse retorno, eu acho que é muito válido a gente ressaltar. Só isso. Obrigada. Muito obrigado. Paulo, eu só gostaria de finalizar dizendo que é importante que a gente continue unido, porque eu acredito que só através do trabalho de equipe, não só nós 11 vereadores, mas toda a população, executivo, deputados, enfim, a engrenagem. Levantar o meio dedo para ajudar, a gente tem que abraçar esse meio dedo aí, que eu acredito que só com a união e o trabalho de equipe é que nós vamos conseguir vencer. Tá certo. Vereador, então fica aqui os senhores convocados para amanhã, às 10 horas. Presidente, deixa eu só fazer uma colocação. Eu também concordo, né, com a colocação dos nossos colegas. Eu acho que desde que foi editado o decreto, dias depois, né, realmente foi feito um trabalho muito digno dessa casa, da sua presidência, e é importante ressaltar a importância de todos da região, né, vereadores, prefeitos que abriram as portas das câmaras, das prefeituras, para que realmente aderisse a esse movimento. Quanto à questão do deputado, eu concordo plenamente com o senhor. Na nossa região, eu não tenho levantamento aqui. Os maiores favorecidos em termos de voto foram deputados da base aliada do governo, que sequer, com exceção do Beto Trigo, né, não tem poder nem para defendê-lo, nem para criticá-lo, mas fecharam os seus portas, foram inertes à nossa causa, né? Nós sabemos aí que tem deputado que realmente sequer deu atenção a nossos anseios. Então, realmente, concordo plenamente, o seu deputado, o meu deputado, e deputado de muitos, pessoas que levaram o voto realmente da nossa cidade e que são da base aliada do governo. Também não sou contra os deputados de oposição. É óbvio que nós estamos nas vésperas da eleição. Você acha que eles vão perder uma oportunidade numa audiência pública na Assembleia, num ato cívico aqui em Bom Jesus dos Perdões? Nós temos mais que agradecer, tem que realmente repudiar o ato do governador. Não importa que você fez crítica. Agora, esse é o caminho? Quem sabe não é o caminho. Nós tivemos apoio do bispo diocesano, que não é político. O senhor sabe muito bem, presidente. Outras pessoas envolvidas nessa situação, que não são políticos, que querem nos ajudar. E somos gratos por isso. Por isso, desde o mais humilde funcionário desta casa, como o senhor citou, o Amauri, o Big, o Marcelo, que eu acho que nem ganha uma extra, ele fica altas horas da noite, correndo aí. Bem lembrado, né? bem lembrado. Então,
merece o meu respeito, merece o crédito dessa casa. Entendeu? Agora, eu gostaria somente, e não estou aqui para replicar o que o Sérgio falou, sobre a questão do condomínio. Mas, gente, nós temos que entender, a causa é do município de Bom dos Cretões. Todos os condomínios teriam que estar envolvidos. Nós temos um condomínio aí, tem 1000 moradores. E nós temos que estar com o pé no chão. E quantas pessoas estavam no movimento, na passeata? 1000. Não teve 1000, gente. Vamos ser claros. Mas valeu. Eu acho que teve um marco na história da nossa cidade. Repercutiu, né, vereador? E muito. E isso, na questão política partidária, tem um peso. A imprensa divulgou. Eu acredito que o Vale todo do Paraíba tem conhecimento desse ato nosso, porque é a vanguarda. Entendeu? Então, a minha questão no relacionamento ao citar os condomínios, porque eu acredito que nós devemos ter, eu até vou fazer um levantamento, mais de 2000 pessoas morando em condomínio aqui. Poderia realmente estar lá, pelo menos uma faixa. O condomínio tal é contra o presídio. E nós vivemos realmente uma manifestação da nossa população. São funcionários, são um grupo de pessoas, são os vereadores, são a região. Olha o prefeito da região, o prefeito de Nazaré, que com todo respeito merece o nosso crédito. Ao prefeito de Atibaia, entendeu? Mesmo não tendo vindo nessas manifestações, o prefeito de Bragança, que tem um peso enorme na sua assinatura, a prefeita de Piracaia. Eu acho que esse movimento, ele serviu e deve servir ainda mais para a gente reconhecer realmente o apoio dessas pessoas. Entendeu? Agora, eu fico apreensivo que amanhã, se Deus quiser vai dar certo, nós temos que fazer uma moção parabenizando todas essas pessoas, independente de excluir A ou B. Então, em parte, presidente, eu também concordo com o seu posicionamento, do seu deputado, do meu deputado. Você vê a Rosa, veio um deputado que assumiu ontem, bem dizer, sensibilizou com as nossas causas. É oposição ao governador? É oposição. Mas engrandeceu a nossa luta nessa ação. É isso que eu gostaria de deixar de saber. Muito bem, vereador. Obrigado pela sua palavra. Mais alguém que gostaria de fazer uso? Eu acho que, também sensibilizando com todos, nosso presidente, eu acho que, como eu falei na fala anterior, eu acho que a união é de todos, né? Desde o princípio que nós soubemos que saiu no Jornal Atibaense, eu acho que cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, eu acho que todo mundo tem uma participação muito importante, né? E eu acho que agora, o momento de quem ajudou, de quem não ajudou, eu acho que a gente tem que somar. E como uma parte do jogo terminou, outra parte pode começar amanhã, né? Eu acho que nós todos estamos unidos, temos aí o Carlinho que está aí desde o primeiro movimento, também a gente não pode deixar, o pessoal que está aqui presente, os funcionários da Câmara também, o poder jurídico. Eu acho que todo mundo é uma forma, eu acho que todo mundo é importante, né? Eu acho que todo mundo tem sim o não ao presídio, como nós dissemos ontem, né? Eu acho que o não foi só de mim que estava lá falando no microfone, do Fernando que estava lá no chão com vocês. Eu acho que o não é de todos nós, é de toda a população, é de todo o povo, perdoense que não quer o presídio. Então isso, eu acho que a nossa indignação não é nem de A nem de B. Eu acho que os deputados a gente vai analisando, né? O ano que vem eles vão vir, a gente sabemos que nós sabemos os deputados das regiões aqui que nós podemos estar com eles. Eu acho que está aí o Marcelo para dizer, foi entregue convite à mão de cada um, né? Lá na Assembleia, eu acho que se prontificaram a vir, se prontificaram, aí é a opinião deles, né? Mas com certeza o marco ficou, né? Eu acho que nesses 308 anos eu não tenho lembrança que Bom Jesus Perdões fez um ato público tão grande e tão bom como no dia de ontem. Nós estávamos com medo, mas foi muito bom, né? Isso é válido, eu acho que a engrenagem vai virando cada dia mais. E a força e vamos vencer. Obrigado. Ok, obrigado, vereador Hélio. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.